Uma nova pesquisa contínua passa a mapear o comportamento do consumidor de São Luís em diferentes plataformas. O estudo realizado pela Que Mercado analisa como o público consome ao mesmo tempo a mídia tradicional, a gente aqui da televisão, a rádio, o digital e aponta alertas importantes. E para falar sobre isso, eu estou aqui com o Peter Vietti, sócio-diretor da Que Mercado. Peter, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, Peter. Muitas informações, é uma pesquisa que já acontece há 5 anos e eu queria que você apresentasse, né, como funciona essa pesquisa aí para o público que não conhece ainda. Bom, a pesquisa a gente realiza há 5 anos, é uma pesquisa que ela mede o perfil de consumo da população de São Luís. Então a gente mede o consumo de mídia, né, ou seja, qual televisão, qual rádio as pessoas escutam, se tem rede social, se vem outdoor, enfim, várias outras mídias. E a gente cruza essas informações com alguns perfis de consumo de varejo, de material de construção, intenção de compras de imóveis, de carros e por aí vai. E também de comportamentos, como, por exemplo, se costumam ir à praia, se fazem academia, enfim, outras informações. A intenção da pesquisa é subsidiar estratégias de comunicação das empresas, de agências de comunicação e de publicidade, para que elas sejam mais assertivas para falar com o seu cliente, né? Para falar com o seu público-alvo. E aí, para falar, eu sempre digo assim, né, Peter, eu venho conversando muito sobre isso nos bastidores, porque existe uma crescente enorme de rede social, né, a gente sabe disso, mas também temos aí, em contrapartida, fake news. Essas questões vocês também levantam, né, a credibilidade, né, o que o público acredita mais, consome mais? É interessante você falar sobre isso, que a gente percebe que as pessoas ainda confiam mais na televisão, né? Quando a gente pergunta qual meio de comunicação que eles mais confiam, a televisão ainda aparece em primeiro lugar. Então essa credibilidade mostra aí o compromisso da televisão, né, com o jornalismo sério e tal. E obviamente que os sites, as redes sociais tentam correr atrás, mas acompanhar isso daí. Mas por enquanto a televisão ainda é a que as pessoas mais confiam. E essa crescente do streaming, nas últimas pesquisas a gente vê bem, né, o streaming aparecendo e sendo uma grande opção, principalmente para os jovens. O streaming é muito buscado, principalmente por jovens, cresce bastante, né? Ao contrário da TV por assinatura, que acabou caindo um pouco nos últimos anos, esse ano até deu uma crescidinha de novo, mas o streaming vem crescendo bastante nos últimos tempos. E o streaming, há 5 anos, quando a gente começou a pesquisa, ele era buscado essencialmente por causa de filmes e séries, né? Hoje em dia a gente já vê crescendo também a busca dos streams pelo esporte, né? E outras programações. Então, a televisão ainda é buscada mais, por exemplo, por conta do jornalismo, mas o streaming está crescendo também no esporte. Então, assim, é um movimento interessante. Os jovens acabam consumindo mais esse streaming e um pouco menos a televisão. Já as pessoas mais velhas costumam assistir ainda mais televisão do que streaming, mas tem variado. Essas informações, elas servem para o público no geral, né? Sim. Principalmente para quem trabalha, né, que tem um comércio e varejista, enfim. Essas informações, elas acabam... E vocês têm uma plataforma que tem muito assunto, né? Isso. A plataforma... Muitos dos dados. Isso. Esses dados, todos eles estão disponíveis nessa plataforma. Essa plataforma ela tem 2 versões, uma versão que é gratuita, está no site quemercado.com.br, e tem uma outra que é uma versão mais completa, que tem essa parte de consumo nessas outras áreas além das mídias. Sim. A ideia é que esses dados subsidiem, né, estratégias de comunicação das empresas, de agências, de veículos também, e bom, a gente tem que ser mais assertivo nessa comunicação. Perfeito. Né? Tanto a televisão, como o rádio, como as empresas, têm que ser cada vez mais assertivos. E a pesquisa ela visa instrumentalizar isso, tornar mais assertiva a comunicação das empresas. As pesquisas no geral, né, que a gente hoje tem, né,
foi voltada a mais para empresas. Mas quais são as principais perguntas? Você disse aí algumas, mas as principais, para poder alavancar. É idade, gênero, né? Aquilo para poder alavancar, fechar realmente o público, por exemplo, para a televisão. Para entender melhor esse público, você tá Exato. falando? Bom, quando a gente faz a pesquisa, a gente pega essas informações demográficas, né? Gênero, idade, religião, renda, e aí você tem como cruzar essas informações. Então, dando assim um exemplo fora desse perfil de consumo, vamos dizer, empresarial, né? Perfeito. A gente está passando por uma greve de ônibus, que você mencionou agora. Sim. Por exemplo, se eu precisasse me comunicar com as pessoas que usam ônibus, a plataforma ela consegue te auxiliar nisso. A gente consegue entender quem é o público que usa o ônibus, né, usa o transporte público, e o que ele vê, se ele vê televisão, qual rádio que ele escuta mais, em qual horário que ele está mais atento a essa rádio. Então, torna também mais eficiente a comunicação também institucional, né? Prefeituras, governos também usam. Perfeito. Peter, essas informações todas aí que servem, lógico, para a população, algumas são encontradas. O público que vocês aí têm como clientes maior, qual que é? Bom, como eu já disse, né, agências de comunicação, empresas daqui de São Luís, de grande, médio e pequeno porte. Perfeito. Mas a gente recebe também assim, muita consulta de estudantes. Sim. Né? Como a gente tem essa plataforma aberta, gratuita, ela está acessível para todos, né? Então, assim, uma pessoa que tem uma pequena padaria, um comércio pequeno, ele pode se beneficiar também com esses dados que estão abertos, gratuitos. A ideia é estimular as empresas como um todo, de qualquer porte, a se basear mais em dados para poder montar suas estratégias. Então, eu acho que todo mundo pode se beneficiar. Que mercado hoje ela está aí agindo, não só aqui no Maranhão, aonde mais? Bom, essa mesma pesquisa a gente já faz em São Luís e Maceió, e esse ano ainda vamos mais duas capitais aqui do Nordeste. E a ideia, uma coisa importante é que esse ano a gente vai tornar ela contínua. Até agora a gente fazia uma pesquisa por ano. Sim. Né? E essa pesquisa é uma pesquisa certificada pelo SEMP, que é o órgão regulador das pesquisas de mídia do Brasil. Perfeito. É a mesma certificação que empresas como o Ibope tem. Sim. E agora a gente vai passar a ter uma pesquisa contínua. Então a gente vai passar a medir esses dados 4 vezes ao ano. Né? Então isso aí, nenhuma outra empresa no Brasil faz essa medição em quatro rodadas, como a gente vai fazer esse ano. E isso traz também a possibilidade de você avaliar sazonalidades, começar a entender, por exemplo, que um consumo de um determinado bem é maior em uma determinada época do ano do que em outra. E acompanhar como é essa evolução, as mudanças na mídia também durante o ano todo. Perfeito, maravilha, viu, Peter? Peter, quero agradecer a tua presença aqui. Aliás, eu sou curiosa, né? Vou vasculhar o site depois e tentar buscar mais informações, porque eu acho que essas informações elas servem aí para poder engrandecer ainda mais o trabalho que a gente faz jornalístico, né? Tanto pela televisão quanto pelas redes sociais. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Tá aí, tá vendo? É muita informação. E eu digo o seguinte, né? Eu sempre falo, a gente precisa evoluir, né? E quando a gente fala em evoluir, às vezes você está aí, né, com seu super negócio, mas não tem informações para crescê-lo. E olha como é importante a gente saber o público que a gente alcança, o público que consome aquilo, para poder a gente faturar mais e crescer ainda mais. É a sexta-feira, né?